Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Manuel Ferreira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Jornada da Fé. Quantas pessoas já não tiveram suas vidas destruídas por causa de uma mentira, um falso testemunho ou uma fofoca, que muitas vezes causa até a morte da pessoa? E você já foi vítima de alguma mentira ou uma fofoca? Ou alguém já testemunhou mentirosamente sobre você? Nesse áudio vou falar sobre o mal que causa a mentira ou o falso testemunho. Mas antes eu gostaria de lhes pedir um grande favor. Se você ainda não é inscrito em meu canal, por favor se inscreva, ative o sininho de notificações, faça comentários, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua vida. Fale sobre algum versículo da Bíblia que você gosta, que teve algum significado importante em sua vida. Eu, por exemplo, gosto muito dos 2 primeiros versículos do Salmo 121, que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Teve um momento em minha vida em que eu me encontrava desempregado, e um dia sentado em um banco do trem, enquanto eu me dirigia para mais um dia à procura de serviço, já desanimado, pois fazia muito tempo que não aparecia nada, encontrei um folheto amassado, desses utilizado para se evangelizar. Ele se encontrava bem amassado. Por curiosidade para ver o que estava escrito, fui desamassando bem devagar. Quando terminei de desdobrar, tinha esse versículo da Bíblia. Desde então já se passaram mais de 30 anos e até hoje, quando alguém ministra utilizando o Salmo 121, me vem à memória esse dia. Assim, nesse mesmo dia eu fiz uma entrevista de emprego. Passei na entrevista e fiquei nessa empresa por mais de 8 anos. Eu sempre enfatizo a importância das pessoas contarem seus testemunhos. Isso aumenta a fé das pessoas e é bíblico. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? No livro de 1 Reis, capítulo 21, lemos a história de Nabote, que possuía uma vinha, ao qual o rei Acabe desejava. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte deles 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade,
fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Somente até aqui no versículo 13, irmãos. Depois vocês terminem de ler toda a narrativa. É bem interessante. Percebemos nessa história a inveja do rei Acabe pela vinha de Nabote. Provavelmente ele nem precisava daquela vinha, era só para satisfazer um ego dele. Queria transformá-la em uma horta, mas provavelmente ele tinha outras terras onde poderia fazer a tal horta. Afinal, ele ofereceu a Nabote uma vinha até melhor do que aquela. A questão é que ele queria aquela. Seus olhos contemplaram aquilo que era de outra pessoa. Não conseguindo, entrou em depressão porque não conseguiu o que era de outro. Sua esposa Jezabel, uma rainha má e idólatra, contratou falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei. E com a morte de Nabote, a vinha ia passar às mãos de Acabe, que era o que ele mais queria. Irmãos, Nabote foi vítima de uma mentira, um falso testemunho que lhe custou a vida, porque não quis vender algo que para ele não tinha preço, pois era uma herança de família. Irmãos, trazendo essa palavra para os dias de hoje, percebemos que muitas pessoas são vítimas de mentiras e falsos testemunhos por causa da inveja. Muitas vezes inveja no emprego, por desejar um cargo que a pessoa ocupa. E levantam falsos testemunhos para destruir a imagem da pessoa, fazendo muitas vezes com que a pessoa perca o emprego. E às vezes a inveja acontece dentro da família, por ciúmes. Levantam falsos testemunhos contra outro irmão para o prejudicar perante os outros, e às vezes até na igreja, por disputa de cargos. Quando o pastor deseja levantar algum irmão ou irmã para ocupar algum ministério dentro da igreja, logo surgem os comentários de que aquela pessoa não serve por isso ou por aquilo. Muitas famílias são destruídas por causa de mentiras. Muitos casamentos são desfeitos, muitas pessoas estão atrás das grades inocentemente por causa de um falso testemunho. Constantemente vemos nas notícias pessoas que foram presas injustamente e depois de muitos anos foram soltas. Aquela pessoa teve toda uma vida destruída por causa de uma mentira, um testemunho falso. E o mais terrível é que as pessoas parecem acreditar mais nas mentiras do que na verdade. E diante da história, assim como na história de Nabote, as pessoas não se detêm para a verdade. Já vão acusando, e muitos ainda dizem: eu sabia, nunca me enganou. Esse seu jeitinho nunca enganou ninguém. Porém, a maioria vai com a multidão. Não se preocupam que o inocente pode ter a sua vida destruída. Porém, assim como na história de Nabote, nada passa despercebido dos olhos de Deus, que entra com justiça no momento certo. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com o que falamos sobre alguém, sobre algo que ouvimos a respeito de alguém, pois podemos destruir a vida de uma pessoa com as nossas palavras. Para finalizar, medite no que diz o Provérbio 6, versículo 16 e 19. Estas coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr contra o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.